Geralmente, quando a gente decide organizar, nós estamos num momento diferente, porque a gente está passando por um processo diferente. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu momento, está ali com preocupações diferentes, com coisas diferentes, com momentos diferentes, situações diferentes, mesmo vivendo no mesmo teto, mesmo vivendo na mesma casa, mesmo compartilhando as coisas, todas as coisas do dia a dia juntas, as suas preocupações são diferentes das preocupações das outras pessoas e cada pessoa tem o seu momento, né? Então é muito difícil conciliar ali esse momento da organização da casa, de uma organização profunda, que é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que tem que tirar tudo do lugar. Geralmente, quando decide, é só uma única pessoa que quer fazer isso em casa. Então, não se preocupe que isso é a coisa mais comum, que é uma coisa que acontece na maioria dos lares. E aí, no meu caso, por exemplo, para você, só para você saber, isso também aconteceu comigo. Quando eu decidi organizar a casa, o meu marido ele não aderiu à organização. Ele imagina nem pensar que ele iria organizar a casa ou que ele ia fazer alguma coisa nesse sentido de organização da casa, até porque a gente tem uma pessoa que ajuda na casa, que trata das coisas da casa, que cuida da casa. Então, geralmente para os homens é assim mais impensável, né? Uma pessoa, um homem que a maioria dos homens eles não levam isso assim, isso da organização assim com a mesma seriedade que as mulheres levam, porque as preocupações são outras. É justamente por isso, não significa que ele não dá importância, ele até gosta e ele até se sente bem com a organização. Quando a gente faz a organização, eles sentem bem. Só que eles não identificam isso dessa forma, porque eles estão com a cabeça em outro lugar. Quando ele me viu tirando todo o lugar assim, aí ele começou também a fazer as coisinhas. Mesmo que não assuma, falar assim, eu vou entrar na organização, eu vou fazer a organização com você, a gente não precisa também dessa resposta. A gente vai vendo depois nas ações. Mesmo que não assuma, que não diga que vai organizar, a pessoa acaba organizando, acaba entrando ali naquele, porque é contagiante, é uma coisa, todo mundo tem um ditado que diz, né, que você é o exemplo. Então, quando você faz algo e aí você acaba quase que, tipo, você acaba contagiando, da mesma forma que quando você chega feliz, quando você chega alegre, quando você chega bem, você contagia as outras pessoas também com a sua felicidade, com a sua alegria. Da mesma forma que também, se você está bem alegre, de repente você chega assim num ambiente que está muito mal e que você não sabe por que de repente você começa a se sentir assim sugada, isso também acontece. Então, vamos levar essa energia da organização. Quando você começa a tirar tudo do lugar, quando você começa a mexer nas coisas, as coisas começam a se movimentar também, e aí as coisas começam a acontecer e começam a fluir e ir a seu favor. E aí o mesmo aconteceu também com uma das pessoas que eu ajudei, que aí o filho e o marido eles não queriam participar na organização. Na verdade, ela não achou assim muita abertura, acho eu, pelo que eu percebi, não achou assim muita abertura para falar sobre isso, porque isso é algo assim mais de mulher, que geralmente são as mulheres que têm essa iniciativa. Então, e aí o mesmo aconteceu com ela, né? Eles não queriam fazer assim, tipo, não era muito a onda deles, né? Não era muito a praia deles, né? Só que aí, quando ela começou a mexer nas coisas, quando ela começou a movimentar as coisas em casa, ia fazer as coisas, o que que aconteceu? Eles começaram a fazer melhorias na casa. Então, tudo aquilo que eles começaram a ver que não estava assim muito bem e que ela começou a tirar as coisas do lugar e movimentar e mostrar que a gente acaba falando também, né? Eles não estão ali indiferentes vendo a gente fazer as coisas e passam como se fosse transparente. Não, isso não acontece, porque vê que realmente está fazendo uma movimentação e as coisas estão ficando melhor. E aí eles próprios até ficam curiosos e aí começam a surgir algumas coisas, por exemplo, no caso dela tinha lá uns candeeiros que eles já estavam para colocar há algum tempo. E aí eles tomaram iniciativa e começaram a colocar os candeeiros na cozinha, que era assim num balcão, e aí contrataram até uma pessoa para colocar gesso lá para ficar bonito, assim como eles mexeram no teto. E aí uma coisa foi puxando a outra. Era o suporte da TV, era um armário da cozinha, era a maçaneta que acho que a maçaneta não estava funcionando lá, não estava funcionando muito bem. Foram coisas assim que aí eles começaram a fazer também coisas, várias outras coisas juntamente com ela na casa e as coisas começaram a fluir, mesmo que as pessoas
não assumam de partida que querem que querem participar na organização, elas acabam participando quando elas se dão por elas, já estão lá fazendo as coisas. E aí, na hora que a gente pensa assim em organizar, quando a gente se coloca nessa situação, que eu já estive nessa situação, essa pessoa que eu ajudei também já esteve nessa situação, que é dar o primeiro passo. Quando a gente decide organizar, quando a gente quer organizar e quando decide organizar, dá aquele primeiro passo na direção da organização, que é realmente colocar em ação, colocar em prática. Aí eu sei que dá aquele medinho, porque deu medinho em mim, deu medinho nela, e aí aquele medinho das outras pessoas não quererem participar e nós nos sentirmos sozinha na situação. Tipo, eu vou organizar a casa toda, porque para você realmente ter uma organização eficiente, que funcione, que resulte, que você não precise ficar organizando de novo, que organize só uma vez. Então, para organizar uma única vez, você precisa fazer uma organização eficiente. E para isso, você precisa passar por todas as coisas da casa. Então, são muitos questionamentos que surgem aí nessa hora. Quando você se vê sozinha para fazer isso, a casa toda, de repente você começa a se questionar. Ai, será que isso vai resultar mesmo? Ai, será que isso vai durar mesmo? Será que vai ser para sempre mesmo? É uma única vez que eu vou organizar ou vai ser como das outras vezes? Outra coisa, será que eu vou conseguir fazer sozinha? Porque se você está sozinha, você se sente sozinha, aí você começa a se questionar, será que realmente você vai conseguir fazer sem a ajuda dos outros? E se eu fizer e eles bagunçarem? E se eu fizer Então, tem muitos e se. Então, a gente fica ali meio que naquela corda bamba ali, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Pois saiba que você não está sozinha, que isso acontece com a maioria das pessoas que decidem organizar a casa. E pode ter certeza absoluta que nesse exato momento existem milhares de mulheres, porque esse método que eu ensino, ele é um método que já foi feito por milhares de mulheres e eu estive com mais de 100 mulheres na certificação e que todas contavam as experiências que teve. Então, a maioria delas também decidiram fazer sozinho. De repente, foi engraçado que teve o marido de uma delas falou: Nossa, eu tô sentindo que a casa tá assim diferente, né? Porque é daqueles, às vezes, como eu disse, eles estão em outro momento, com a cabeça em outro lugar, não tá pensando em organização da casa. Isso é impensável para a maioria dos homens, a organização da casa. Então, ele de repente, uma vez chegou em casa e falou assim: Nossa, eu tô sentindo, tem qualquer coisa de diferente aqui. E ela, como assim tem qualquer coisa diferente? Tá tudo diferente, tá tudo. Eu modifiquei tudo, as coisas. É uma nova casa. E ele, nossa, bem que eu senti, assim, só que é assim, uma coisa assim muito. Entendeu? Então foi engraçado, todas demos muita gargalhada, porque a maioria das pessoas que estavam ali tinham passado por isso, quer dizer, não por isso, mas por coisas similares, que os homens não queriam organizar a casa, né? Então foi a gente que teve que tomar a iniciativa, fomos nós que tivemos que chegar à frente, fomos nós que tivemos que decidir e dar o próximo passo. A partir daí, quando a gente dá o passo, aí as coisas modificam. Mesmo a pessoa mais distraída do mundo, que era no caso, como no caso do marido dessa pessoa, depois ele notou a diferença, ele sentiu, tô sentindo que a casa tá diferente, tem qualquer coisa aqui que tá diferente. E, e uma das piores coisas que, quando a gente fala nesse tema de querer organizar a casa e as outras pessoas não quererem organizar a casa com a gente, é a gente ficar dependendo de outras pessoas. Aí, quando a gente fica, e principalmente dependente de pessoas que não estão alinhadas com aquilo que a gente quer. Se eles estão em outro momento da vida deles, estão pensando em outras coisas, tem outras coisas para se preocuparem e que são prioridades na vida deles, então se a gente ficar dependente e ficar à espera que isso aconteça, que eles resolvam de repente acordar um dia e decidir organizar finalmente, fazer aquilo que você quer organizar juntamente com você, se você ficar à espera disso, sabe quando é que você vai organizar essa casa? Sinto lhe informar, mas isso nunca vai acontecer, porque é muito difícil duas pessoas estarem ali em sintonia quando se diz em organização da casa. Uma coisa é quando você fala, vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma atividade, uma caminhada.
E mesmo assim, às vezes as pessoas não estão. Eu quero fazer uma caminhada, ele quer fazer boxe, entendeu? Então, não fique à espera que não fique dependente dos outros. Portanto, se você quer mudar, você tem que se responsabilizar por aquilo que você quer. Quais são os resultados que você quer? Se você quer determinado resultado, aí você tem que fazer, tem que focar naquilo que você tem controle, não focar naquilo que você vai ficar dependente de outra pessoa que está fora de você. Você consegue fazer aquilo, eu consigo decidir, por exemplo, eu tenho aqui essa garrafinha d'água, eu pego ela e eu quero mudar ela de lugar. Eu tenho controle sobre isso. Agora, eu não tenho controle que outra pessoa venha e coloque essa garrafinha no lugar que eu quero. É só um exemplo simples assim para você entender. Então você tem que focar naquilo que você tem controle. Se você quer qualidade de vida, se você quer uma casa melhor, se você quer ter uma vida assim mais relaxante, mais aconchegante. Então você tem que decidir que é isso que você quer e o que que você tem que fazer para isso acontecer. E aí vai e faz. O lugar onde você está hoje nada mais é do que as escolhas que você fez. Então, quando a gente deixa nas mãos de outras pessoas, a gente está deixando também os resultados que a gente tem na mão de outras pessoas. Então, pega essa responsabilidade para você e aí você é que decide como é que você quer que seja para você. A partir daí, você vai acabar influenciando as outras pessoas também. Porque quando você tá bem, quando você se sente bem, quando você transmite isso, as outras pessoas acabam vendo também e acabam querendo isso. Porque se você tá tão bem, então você acaba contagiando as outras pessoas.